e passo de imediato a palavra para aqueles que se encontram presencialmente para o momento aberto, chamando o segundo inscrito, o agente de Defensoria Pública, Paulo Keishi Ishimura. Seja muito bem-vindo, tem a palavra pelo prazo regimental de 5 minutos, e é um prazer revê-lo aqui na unidade de Campinas. Bom dia a todas e todos, é um prazer revê-la também, Defensora Pública Geral, Luciana Jordão. Tenho a satisfação de ter trabalhado conjuntamente com a senhora na administração quando do meu ingresso na Defensoria Pública, há 15 anos atrás. Gostaria de aproveitar aqui esses breves 5 minutos para chamar a atenção deste Conselho, da Administração Superior, para a necessidade de investimentos no Centro de Atendimento Multidisciplinar. Como eu pontuei, já são 15 anos de Centro de Atendimento Multidisciplinar na Defensoria Pública, prazo que também coincide com o meu tempo de carreira na instituição e o tempo em que eu dedico aqui os meus esforços à prestação dessa assistência jurídica multidisciplinar integral, e que, desde então, a partir dos esforços dos colegas do CAM, tem evitado acolhimentos institucionais, mitigado o prazo desses acolhimentos, evitado medidas socioeducativas de privação de liberdade ou de prisão preventiva de usuários de substâncias psicoativas, que tem evitado processos judiciais litigiosos de famílias em sofrimento por conta dos seus conflitos, com situações de violência contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, construído aí uma pacificação social para além dos processos judiciais. Atendimento multidisciplinar, que também tem evitado a judicialização de processos fazendários. Aqui, só a título de ilustração, na cidade de Campinas, recentemente, diversos usuários que tiveram seu auxílio moradia cancelados arbitrariamente pela municipalidade, tiveram seus auxílios restabelecidos pela intervenção do atendimento multidisciplinar, e isso é só um exemplo dentre tantos outros que acontecem no Estado. Por conta desses 15 anos de CAN na instituição, a maior parte da carreira de defensores públicos não sabe o que é conduzir uma triagem de uma pessoa com transtorno mental, sem contar com um apoio técnico qualificado para conduzir esse atendimento, né, sem repelir essas pessoas dos nossos prédios e do nosso atendimento. Os defensores públicos que conduzem as triagens não sabem mais o que é ter que conduzir uma situação delicada de violência sem poder contar com a escuta qualificada de uma colega ou de um colega psicólogo ou assistente social, né? A instrução dos pedidos também de violência sexual, de violência psicológica contra mulheres, a concessão de medidas protetivas a partir de relatórios técnicos do CAM, que só é possível a partir dessa atuação diligente e dos esforços incansáveis aí de colegas pelo Estado inteiro. Bom, mas com 15 anos de atendimento multidisciplinar ainda não é tempo de celebrar legado, é tempo de debutar, é tempo de amadurecimento desse órgão tão importante para a Defensoria Pública do Estado. Então, eu aproveito aqui, a partir da condição de Campinas, para trazer 3 pedidos de investimentos no atendimento multidisciplinar. O primeiro deles refere-se ao aumento de quadros. Há cerca de 11 anos, a gente teve um passo importante para a carreira, com o estabelecimento de parâmetros mínimos para a construção das unidades novas da Defensoria Pública e para os reforços das unidades existentes, que estabeleceu o mínimo de uma dupla, um psicólogo e um assistente social, em todas as unidades da Defensoria Pública. Foi um passo importantíssimo. Antes disso, aqui na Regional Campinas, um único psicólogo atendia 3 unidades, Unidade Campinas, Vila Mimosa e Piracicaba. Então, sem dúvida, foi um avanço enorme. Mas hoje a gente tem uma situação de que, olhando só para o universo aqui da cidade de Campinas, uma unidade como a de Vila Mimosa, que conta com 5 defensores, tem uma dupla, e uma unidade como Campinas, que tem 25 defensores, conta também com uma dupla. Né? Isso resulta num represamento de demanda, numa escolha difícil para os defensores públicos do que pode ou não encaminhar para o campo, ciente de que se encaminhar tudo o que seria possível, essa demanda atrapalharia as outras, não teria vazão. E a necessidade desses reforços é de conhecimento do terceiro subdefensor público geral. As coordenações regional, auxiliar e do CAM apoiam o pleito do atendimento multidisciplinar, e o atendimento multidisciplinar aqui na cidade de Campinas, ele se dá de forma integrada com os colegas defensores e defensoras públicas.
O que se pede para além do reforço de Campinas é a parametrização pela administração superior de como se dá esse reforço dos atendimentos multidisciplinares. Campinas não é a única unidade onde essa desproporção acontece. E não porque o mínimo não seja realmente o mínimo, porque a unidade Vila Mimosa, com 5 defensores e uma dupla, tem, em número de casos atendidos, salvo engano, no último levantamento que eu fiz, o 3º maior índice do estado, perdendo só para a triagem principal lá da capital e São José dos Campos, né? Então, essa dupla mínima, quando trabalha realmente em convergência com os esforços defensores públicos, é necessária. E onde há mais defensores, a necessidade, no mínimo, considerando apenas o aspecto quantitativo, a necessidade de mais quadros. Além da questão dos quadros, é importante que o Conselho e a administração se debruce na regulamentação das gratificações para as atividades do CAN. Rapidamente, para a atividade do CAN. Eu sei que é uma pauta que a associação já tem se empenhado, mas existem especificidades. E, por fim, só encerrando o meu 3º pedido, que se invista na gestão do atendimento multidisciplinar. Né? São mais de 120 agentes e não há nenhum investimento em gestão. Né? Todos os prolabores que existem são dedicados ou à administração superior ou à atividade meio da defensoria, e seria muito importante a criação de supervisões, gerência ou coordenação técnica para evitar a repetição, para acelerar a curva de aprendizado dos colegas. Muito obrigada pela sua participação, só prezando aqui pelo limite de tempo e sendo bastante democrática com todos e todos que participam em termos de seguir o regimento interno do Conselho Superior. Até peço desculpas pela interrupção, mas aqui na ordem dos trabalhos da presidência, agradeço imensamente a sua contribuição, sei do seu trabalho ao longo do tempo, da qualidade do seu trabalho e, mais do que tudo, da importância da atuação dos nossos agentes de defensoria pública, agentes psicólogos, agentes assistentes sociais. Essa preocupação que é externada na sua fala também é uma preocupação da gestão da defensoria pública, tanto que no projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa, discutido aqui no Conselho Superior nessa semana, há a previsão de cargos de agente, ampliação do quadro de agentes da defensoria pública, houve a previsão, inclusão no projeto de lei da criação de 60 cargos de agente. Certamente haverá um reforço nesse sentido, como e espero, a partir de um trabalho conjunto e colaborativo de toda a carreira nesse sentido. Então, estimo de forma muito sincera que o trabalho do Centro de Atendimento Multidisciplinar são essenciais para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e nós precisamos, sim, não só ampliar os nossos quadros nesse sentido, mas também trabalhar para a parametrização, como trazido na sua fala, já que a parametrização e diretrizes nada mais são do que uma qualificação da nossa atuação e do nosso trabalho. Temos muito que caminhar nesse sentido, é uma premissa dessa gestão também trabalhar com parametrizações, com organizações, mais do que tudo, com uma defensoria pública que seja única em todos os lugares, para que nós não tenhamos defensorias públicas diferentes e atendimentos diferentes em cada unidade da defensoria pública, mas que o serviço de acesso à justiça seja prestado de forma uniforme, adequada, eficiente e com excelência em todo o estado de São Paulo. Então, agradeço essa fala